Olá, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chiru e neste dia eu gostaria de estar meditando com vocês a respeito da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos e irmãs, a gente tem vivido dias de turbulência, temos vivido dias difíceis, temos vivido um período de apostasia da fé. As pessoas têm apostatado da fé, elas têm abandonado a fé. Nós temos visto que as pessoas, por qualquer motivo, elas largam o Evangelho, elas largam a palavra, elas abandonam a igreja. E embora a gente tenha noção de que tudo isso iria acontecer, porque o Senhor Jesus falou na sua palavra, né, que pessoas abandonariam o Evangelho por qualquer coisa, isso ainda hoje nos choca e nos mostra uma realidade. E a realidade é que muitas vezes as pessoas elas não têm estado na igreja por causa do Senhor Jesus. Por quê? Porque se elas estivessem por causa do Senhor Jesus na igreja, os problemas viriam, as adversidades viriam e elas permaneceriam firmes. Como o apóstolo Paulo ele diz, que ele olhava para o autor e consumador da fé dele. O apóstolo Paulo dizia que ele estava correndo uma carreira e que ele não poderia parar. Mas tudo isso tem acontecido porque Jesus falou que iria acontecer. Mas também tudo isso tem acontecido porque nós não temos dado ouvidos e praticado a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, as instruções que o Senhor dá para nós. E hoje aqui eu gostaria de ministrar uma palavra para vocês que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 ao 19, aonde o Evangelho, a palavra do Senhor nos fala ali. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte no capítulo 4, versículo 12: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém contribua ao mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Versículo 12 e 13, Paulo diz: Irmãos, honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Aqui nesse versículo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dando uma chave espiritual para que nós sejamos bem-sucedidos na casa de Deus, na obra de Deus, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, que é honrar os nossos líderes, né? E nós temos visto ao inverso hoje. Nós temos visto que as pessoas, por qualquer motivo, elas têm difamado a liderança da igreja, elas têm se rebelado contra a liderança da igreja, falado mal muitas vezes contra a liderança da igreja, não aceitado as instruções, as correções que muitas vezes os líderes lhe dão. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um período muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo um período onde nós estamos vendo um avivamento da igreja, uma manifestação sobrenatural da igreja. E pessoas estão ficando para trás porque essas pessoas elas não estão sendo obedientes à palavra do Senhor. Elas não têm honrado a sua liderança. Elas não têm amado a sua liderança. Por qualquer motivo as pessoas embravecem, por qualquer motivo as pessoas se ofendem,
Por qualquer motivo as pessoas já querem sair da igreja. Por qualquer motivo as pessoas já dizem que o pastor ou a pastora, ou o profeta, o apóstolo já não servem mais para caminhar junto, né? E isso, queridos, está muito errado, porque a Bíblia diz, aqui o apóstolo Paulo falando, ele diz, olha, honrem os líderes, porque eles estão trabalhando arduamente entre vocês. Honrem eles, eles trabalham, eles orientam vocês, eles dão instruções para vocês, eles se colocam na brecha por vocês. Sabe, queridos, é triste muitas vezes para um pastor ou para um líder, ele vê uma pessoa sair da igreja, ele vê uma pessoa se rebelar, sabendo que muitas vezes ele fez de tudo por essa ovelha. Ele ajudou essa ovelha. Ele se colocou na brecha pela vida dessa ovelha, pela família dessa ovelha. E às vezes essa ovelha, por receber uma instrução, por receber uma correção, ela já se ofende, aí ela pensa que se ela sair daqui e ir para outro lugar, lá no outro lugar ela vai ser mais honrada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã. Se você sair de um lugar com problema, se você sair de um ministério com problema e ir para outra igreja, para outro ministério com aquele problema, você vai ser problema lá também. Porque as coisas elas têm que, para que Deus possa abençoar, as coisas elas têm que ser resolvidas, sabe? E se não há um princípio de honra em relação aos líderes, você pode estar em qualquer lugar, você não vai receber a bênção de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tenha um grande respeito e amor por eles, por causa do trabalho que realizam entre vocês. E ali no final do versículo 13, Paulo diz, vivam em paz uns com os outros. Sabe, queridos, a gente tem que manter a paz, a gente tem que manter a decência. Nós não podemos ser daquelas pessoas que colocamos fogo nos problemas, que colocamos fogo numa discussão, que por qualquer motivo já queremos brigar dentro da igreja. Não, nós temos que manter a paz, nós temos que ser humildes, ter um coração humildes, receber a correção. No versículo 14, aqui o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. E aqui é interessante. Por quê? Porque as pessoas elas não querem ser advertidas. Elas querem que passe a mão na cabeça delas. Elas querem que o pastor, a pastora, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, elas querem que esses homens e mulheres estejam apenas passando a mão na cabeça delas, dizendo que está tudo bem. E assim, quando nós procedemos dessa maneira, só passando a mão na cabeça dessas pessoas, não corrigindo essas pessoas elas vão se criar aquelas que nós chamamos de cristãos dodóis, crentes mimimi, sabe? Por qualquer coisinha vão se ofender, porque estão acostumados a ser bajulados, estão acostumados a se passar a mão na cabeça, estão acostumados a fazer coisas erradas e o pastor sempre diz, não, tudo bem, olha, não tem problema, fica assim. Não, meu querido, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, disciplina ele. Disciplina, adverte os indisciplinados, corrija eles. Porque a palavra diz, queridos, nós precisamos colocar a palavra em prática. Lá em Provérbios, quando a Bíblia fala lá em relação a pais com filhos, a Bíblia diz o seguinte, não afasta a varinha da disciplina do teu filho, para que quando ele crescer, ele não vai se apartar dos caminhos do Senhor também. E dentro da igreja não é diferente, meu querido. Dentro da igreja, quem é obreiro, quem é obreira, quem trabalha na obra, quem está lá, quem é membro do ministério, tem que entender que muitas vezes o pastor, a pastora, o profeta, o líder, ele tem um cajado na mão que significa a autoridade de Deus sobre a vida dele, e ele vai disciplinar. Mas ele não vai fazer isso para causar um mal para a pessoa, para causar um dano na pessoa, não. É porque ele está vendo algo que está errado ali, ele quer corrigir aquilo ali, ele quer corrigir aquela imperfeição para que lá na frente essa pessoa ela não venha ter nenhum problema mais grave. Mas muitas vezes as pessoas elas não aceitam a correção. Elas não aceitam a correção. E isto é um grande erro, muitas vezes, dos pastores. Não corrigir aqueles que precisam ser corrigidos na obra de Deus. E ele continua dizendo, encorajem os desanimados, ajudem os fracos.
Nós temos que encorajar quem está desanimado, aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está cabisbaixa, aquela pessoa que está passando por lutas e muitas vezes vem e diz, olha, eu estou pensando em parar e desistir. Não, a gente tem que encorajar essa pessoa, a gente tem que motivar essa pessoa a continuar, mas a gente não pode estar passando a mão por cima de coisas erradas dentro da igreja. E ali ele termina dizendo, sejam pacientes com todos. É lógico que nós precisamos ter paciência com todos. É lógico que a gente precisa se colocar no lugar da pessoa que está passando por um problema muitas vezes. Mas muitas vezes também, nós como líderes do reino de Deus, na obra de Deus, nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa, mas também nós precisamos dizer, olha, você está errado, você está errada, você tem que mudar, as coisas não são dessa maneira. Sabe, se você quer ser abençoado, se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, você precisa correção, você precisa entrar na direção que Deus tem para a tua vida. Por quê, queridos? Porque se nós não fizermos isso lá aqui dentro do ministério, na igreja, lá fora depois o mundo vai ensinar da pior maneira possível. Sabe, se essa pessoa sair da igreja por não ter sido corrigida, ir para outra igreja ou abandonar a fé, quando o diabo pegar essa pessoa, o diabo vai trucidar. Ele vai fazer de tudo com ela, tudo porque muitas vezes ela não foi corrigida. Porque talvez se ela tivesse sido corrigida, ela teria mudado a forma de agir. É lógico que a gente tem que ter paciência. É lógico. Mas a gente também precisa ter um coração sensível àquilo que o Espírito está falando conosco. E muitas vezes o Espírito Santo está dizendo, corrige, corrige, corrige. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns com os outros. Nós não podemos fazer mal para ninguém. Nós não temos que contribuir um mal para as pessoas porque fizeram mal para nós. Nós devemos plantar coisa boa para colher coisas boas. Sabe, muitas vezes eu ouço pessoas dizer assim, não, mas fulano me fez tal coisa, ciclano me fez tal coisa, então eu tenho o direito de revidar também. Segundo a palavra de Deus, você não tem esse direito de revidar. Você tem o dever de orar. Simplesmente orar. Jesus falou, se te baterem de um lado da face, oferece o outro. Se quiserem caminhar 1 milha contigo, caminha 2. Se te tomarem uma túnica, dá outra também. Então nós precisamos entender que nós não fomos chamados para trazer maldição para ninguém. Nós não fomos chamados para fazer o mal para ninguém. Nós temos que fazer o bem para as pessoas. Somente o bem. Versículo 16, Paulo diz, estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Versículo 17. Sabe, queridos, a alegria é a marca do cristão. A alegria é a marca do cristão. E a oração também. Então, eu sei que muitas vezes a gente vai estar passando por dificuldades, nós vamos estar passando por lutas, mas nós precisamos estar alegres, felizes, porque nós estamos passando por aquilo ali, mas nós não vamos permanecer naquilo ali. E o Senhor vai estar nos dando vitória. O Senhor vai estar nos honrando no meio da tribulação. Nós precisamos estar orando, jejuando, se consagrando, para que nós possamos passar pelas provações. Depois, no versículo 18, Paulo diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em tudo. Dai graças em tudo, a Bíblia diz. Então, muitas vezes eu estou sendo corrigido por um pastor, eu vou dar graças a Deus, porque Deus está querendo me ensinar ali. Muitas vezes eu vou estar passando por uma dificuldade que eu não estou entendendo o porquê que eu estou passando por aquilo ali. Mesmo assim, eu vou dar graças a Deus. Eu vou glorificar a Deus, porque Deus está querendo me ensinar algo daquilo ali. Muitas vezes vai se levantar uma tempestade na minha casa, eu vou acalmar aquela tempestade. Mas ainda assim eu vou glorificar a Deus, eu vou dar graças a Deus, porque o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa naquela tempestade. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 19 diz, não apaguem o espírito. No 20 diz, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é bom, e ponham à prova tudo que é dito, e fiquem com o que é bom, e mantenham-se afastados do mal. Não apague o espírito, não despreze as profecias. O Espírito Santo ele tem que estar aceso dentro de nós. O Espírito Santo ele tem que estar pulsante dentro de nós.
O Espírito Santo ele tem que estar vivo dentro de nós. E porque ele estando assim, nós vamos estar cheios da sua presença. Nós vamos ter revelações de Deus. Nós vamos ter profecias de Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele também diz assim como vocês não devem desprezar as profecias, vocês têm que examinar tudo e reter o que é bom. Amém, queridos? Era uma palavra que eu queria deixar para vocês nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família poderosamente, que você entenda que nem toda a disciplina é para o teu mal. Deus muitas vezes está te disciplinando porque Ele quer ver você crescer, Ele quer ver você avançar, Ele está vendo que você está tomando uma direção errada e Ele quer trazer você de novo para o centro da sua vontade. Então, não se ofenda com a disciplina, porque Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua família. Amém? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.